com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje mais uma quinta-feira da nossa campanha. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque Deus está contigo nesta noite. Vamos curvar a nossa cabeça neste momento, vamos estar orando. Também quero pedir que os irmãos intercedam em oração pelo evangelista João e pelo pastor Pedro. Eles não estão muito bem de saúde e pedir oração. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai poderoso, nós te louvamos, Pai, te adoramos, Senhor meu Deus. Somos gratos a Ti, Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos, Senhor, na Tua casa, para te louvar e te adorar, Pai. Pois o Senhor é digno de todo louvor e adoração, Papai querido. Neste momento, Pai, eu levo minha voz de oração, recebendo por teus filhos, Pai, que estão necessitando, Pai, de Ti, Senhor. Vai de encontro a eles, Pai. Estenda sua mão sobre eles, cura, Senhor, meu Deus. Repreenda, Pai, toda enfermidade, Papai querido. Nós te pedimos, ó Jesus, que o Senhor venha abençoar este culto, Pai. Abençoa, Pai, a continuação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. O oral estará louvando a Deus e logo após o presbítero, o irmão Juscelino, fazendo a leitura e a oração e orando pela harpa. Queremos cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Os irmãos para abrir as nossas harpas no número 200, o bondoso amigo. Quero cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos com a paz do Senhor e dizer
que é motivo de alegria nós se reunir novamente, todos nós, para cultuar a Deus. Eu tenho uma palavra para nós nessa noite que está em Apocalipse 6. Apocalipse 6, versículo 9. Vamos ler e vamos reverenciar, vamos ver o que esta palavra está dizendo para o final. Capítulo 6, verso 9. Apocalipse 6, verso 9 em diante. Que diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, verdadeiro e santo dominador, nos julgará vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, que os seus irmãos que haveria de dar, de ser morto, como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto de terra, e o sol tornou-se negro como sal de silício, e a lua tornou-se como sangue. Glória a Deus. E as estrelas do céu caíram, e sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos. Verde e abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro, e se enrolou, e todos os montes e ilhas foram removidas do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos servos, e todos livres, se esconderam das cavernas, e na rocha das montanhas. Diziam ao monte e rochedo: caia sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? E ainda diz o versículo capítulo 7. Está bem? Posso ver aqui que se completa o número dos servos da grande tribulação. E eu disse: Senhor, tu sabes, versículo 13 do 7 e 13. E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-lhe: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam o sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, isso está para acontecer. Isso vai acontecer, isso vai vir. Louvado seja Deus. São o livro da revelação, o livro das final de todas as coisas. Vamos orar? Por favor, oração.
descendência. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, o Jacó, e o que te formou, o Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui estamos diante da Tua Palavra, já lemos ela, uma palavra que fala diretamente aos nossos corações e para os nossos dias que estamos atravessando. É uma palavra poderosa, revelada pelo Espírito Santo, que tem chegado a mim, ao conhecimento de todos que ouviram a Tua Palavra, porque a Tua Palavra se cumpre no tempo certo, não passa um centavo de nada, mas no tempo certo ela se cumpre, e nós talvez não veremos, mas esta geração virá. Deus abençoe a continuidade desse trabalho, abençoe em nome de Jesus. Amém. Chorando porque Sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Yes.
Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Obrigada pelo Aleluia. Quero convidar o irmão, o presbítero irmão Arlindo para trazer uma saudação para a igreja. Logo após o irmão Neri orando e a irmã Elaine louvando a Deus. Com esse louvor nós vamos fazer o trabalho da oferta. Glória a Deus. Obrigado. Saúde os irmãos com a paz em nosso Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus por nós estarmos na casa do Senhor. Aleluia. A vitória é nossa. Jesus
sua vitória para nós estarmos aqui na casa do Senhor. Muita gente, de repente, gostaria de estar nesta noite aqui, mas por motivo não pode estar. Por isso, louvamos a Deus por essa oportunidade. Nós estamos na casa do Senhor. Por isso, seja exaltado e glorificado o santo nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu vou deixar o versículo da palavra de Deus, aleluia, que nós encontramos em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, e o versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém tiver que tem fé, mas não tiver obras? Pode a causa, semelhantemente, fé salvá-las? Então, os dois tipos, a glória. Muitas vezes, hoje, não se ouve. Uma vez, quando eu recém tinha convertido, 50 e poucos anos atrás, eu já te enxergava. Não precisa ninguém, não precisava falar. Quem andava no caminho, quem tinha fé e quem andava na obediência de Deus. A palavra de Deus diz: o céu e a terra passam, mas a sua palavra não passa. O que ele falou está falado. Nós poderemos examinar a palavra de Deus. Ali nós encontramos que tudo passa, mas o que ele falou não passa. Aqueles que realmente invocam o santo nome do Senhor até na última hora e fica de pé na presença do Senhor até na última hora, certamente o Senhor vai estender a sua mão. Seja bem-vindo, meu filho. Tu obedeceste a minha palavra e obedeceste a tudo que eu ordenei, o que tu encontrou na minha palavra. Isto aqui é uma guia da nossa vida. É uma guia. Ela conduz-nos por onde nós poderemos passar e por onde nós não deveremos passar. Por isso, amados irmãos, ter fé, às vezes mais fé, e não tem as obras, é perigoso. Você tem que acompanhar junto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo triunfam. Glória a Deus. Então, nesta parte, nós temos de cuidar, vigiar, ser prudente. Glória a Deus. Para nós não escandalizarmos a palavra de Deus. Deus quer de todos nós santificação, santidade, sem a qual não verá Deus. E por isso nós deveremos sujeitar nossa vida à obediência ao Senhor, enquanto é dia, a noite vem, e que nós, que Cristo possa nos achar preparado para subir com Ele para a mansão celestial. E eu sempre agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve o povo de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pela oferta, pela tua bondade, Jesus. Nesta noite, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Em nome do Salvador Jesus Cristo, ministro Pai, essa oração agora, meu Deus. Sim, meu Deus, vem abençoar quem vai peregrinar, mendiga, no amante, o interessa, Senhor Jesus Cristo, e abençoar aquele que vai, Senhor, operar, Senhor, a tua obra nessa noite, Senhor, uma oferta, Pai, e aquele que não pode, que o Senhor dê oportunidade novamente, Pai. Pelo poder da tua santa palavra, Senhor, nessa noite, se encontrar em se viver, Senhor, que o Senhor também possa restaurar, Senhor, a saúde, Pai. Esta noite, ele canta na macéia, em nome do
Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu creio, Pai, que o Senhor vai operar grandes maravilhas ainda, Pai, até o final desse trabalho, meu Deus. O Senhor vai usar teus filhos, Pai, para entregar a tua palavra sacra e santa e poderosa, Pai, que aguarida em cada coração nessa noite, meu Deus. Eu te peço agora, meu Salvador Jesus Cristo, vai confirmando, Pai, a tua palavra, Siremianda, Siricanda, Rimandegova, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Jesus. Amém. Estamos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Um grande mar está à sua frente. Problema e tantas aflições estão ao seu redor. Oh, você pensa que não há saída. Olhe para o Senhor, Ele veio em teu socorro. Deus sabe este mal que faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor te louvar, Senhor te louvar. Deus sabe este mal que faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor te louvar, Senhor te louvar. Não desanime. Hoje Deus fala com você. Sou Deus tremendo e poderoso, vim aqui me socorrer. Ó Filho querido, derramarei sobre você da minha graça e do poder do meu Espírito. Você vai vencer, vencer. Deus sabe este mal que faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor te louvar, Senhor te louvar. Deus sabe este mal que faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor te louvar, Senhor te louvar. Convido os irmãos a colocar em pé neste momento. Quero convidar o irmão Eliseu para estar orando e já passando para o presbítero irmão Adão que está ministrando a palavra nesta noite. É com muita alegria que eu saúdo a todos os irmãos da paz do Senhor. Vamos orar. Deus vai usar o servo dele, o vaso, nesta noite para transmitir a palavra para nós. Senhor Deus da glória, estamos aqui
aqui, Senhor, pronto a ouvir a tua palavra. Venha, Jesus, usar o teu servo como vaso nas tuas mãos, para que venha transmitir, Senhor, a palavra que cada um de nós precisamos ouvir nesta noite. Usando nas tuas mãos o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja de presente na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bom dia, alegria, meus irmãos, de mais uma noite. Nós estamos na casa do Pai, onde o Senhor, meus irmãos, tem dado esta oportunidade para mim e para você que está aqui presente. Aleluia. Sem perca de tempo, abra a tua Bíblia no livro Evangelho de João, capítulo 11 e verso 1. Vamos ler, meus irmãos, uns versículos nesta noite, para que o Senhor, meus irmãos, venha falar comigo primeiramente e segundamente com você nesta noite, que está aqui presente. Eu sei, meus irmãos, que o Senhor é a mão dele poderosa que pode falar conosco. Aleluia. O Senhor tem os seus meios de falar sobre a sua palavra. Evangelho de João, capítulo 11, verso 1, diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmã de Lázaro estava enfermo, era a mesma que enxugou com bálsamo o Senhor, a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, ele enxugou seus pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Glória a Deus. Vamos ler, meus irmãos, o 39. Então ordenou Jesus: tira a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se crê verá a glória de Deus. Amém? Pode tomar assento por bondade neste momento. Meus irmãos, estamos aí nesta grande campanha do Senhor, meus irmãos, na quinta-feira. Aleluia. Não temas, aleluia, que o Senhor, meus irmãos, é aquele que tudo pode fazer na minha e na tua vida. Esse mesmo Senhor, meus irmãos, que fez um grande milagre na vida de Lázaro, Ele pode fazer hoje milagre na minha e na tua vida. Sabemos, meus irmãos, que o Senhor Jesus, meus irmãos, foi no ontem, é hoje e é eternamente em nossa vida. Aleluia. Nós temos um texto, meus irmãos, nesta noite, aonde o Senhor, meus irmãos, tem colocado no meu coração, quando o Senhor pediu, aleluia, o servo de Deus, pastor, que confiou na pessoa da gente para trazer esta mensagem nesta noite. Aleluia. Então o Senhor, meus irmãos, me colocou no coração esta palavra, aleluia. E eu, meus irmãos, como a gente é um corre-corre, a gente lê a palavra de Deus há muito tempo, mas quero dizer para a igreja que eu não estudei esta palavra, apenas o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que nesta noite o Espírito Santo de Deus que vai desenrolar, meus irmãos, e fazer algo na tua vida através desta palavra. O Espírito Santo que pode trabalhar, meus irmãos, na minha e na tua vida. Se for de mim, meus irmãos, eu não tenho nada a dizer a você nesta noite. Eu me comparo, meus irmãos, como aquele hino do Jair Pires. Somos como uma folha seca, que o vento leva para onde quiser, meus irmãos. Mas o Senhor, Ele é forte e é bondoso e que pode operar na minha e na tua vida. Aleluia. Então está aqui, meus irmãos, Lázaro, aleluia, que é, meus irmãos, muito amigo, aleluia, de Jesus Cristo. Jesus era amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. E o texto diz, meus irmãos, que Jesus ele andava nessas aldeias, meus irmãos, e sempre ele passava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, porque Jesus tinha uma intimidade com esta família. Jesus amava esta família, aleluia.
Mas diz a palavra do Senhor, né, meus irmãos, que o povo, os fariseus, né, meus irmãos, perseguiam Jesus. Por mais que Jesus amava esta família, mas a perseguição estava em cima de Jesus, então Jesus se retira dessa aldeia, aleluia. E quando Jesus se retira um pouco de tempo desta aldeia, aonde vem adoecer Lázaro, aleluia. E aí, né, meus irmãos, vem a preocupação para esta família, aonde Lázaro está enfermo, aonde eles não têm aonde recorrer, porque eram somente 3 irmãos, aleluia. Então eles, né, meus irmãos, pensam na sua mente e mandam alguém chamar Jesus, avisar Jesus que o seu amigo Lázaro estava doente, aleluia. E diz a palavra do Senhor que então foram alguém, os mensageiros, e levaram a mensagem a Jesus que Lázaro estava enfermo. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus recebe, aleluia, esta mensagem, ele fica ainda mais 2 dias para depois vir, né, meus irmãos, aonde estava esta família, Lázaro enfermo, aleluia. Então diz a palavra do Senhor, né, meus irmãos, que quando Jesus diz para os seus discípulos, né, meus irmãos, vamos voltar, né, meus irmãos, para Betânia, aonde está Lázaro, os seus discípulos diz para Jesus, ainda onde eles queriam lhe pedrejar, aleluia. E vem a resposta de Jesus para os discípulos: não tem 12 horas de dia, que quem anda de dia não tropeçará, não anda em trevas, aleluia. Jesus, né, meus irmãos, quer dizer que ele era a luz verdadeira, que por onde ele andasse, né, meus irmãos, não haveria trevas, aleluia. Glória a Deus. Então os dias que nós vivemos, né, meus irmãos, é dias de tribulação, é dias de treva, mas aquele que está do lado de Jesus Cristo, né, meus irmãos, não vai tropeçar, porque Jesus é a luz verdadeira na minha e na tua vida, aleluia. Somos perseguidos, somos espedrejados, mas nós estamos com Jesus do nosso lado, aleluia. Então, né, meus irmãos, Jesus, né, meus irmãos, vem para a aldeia onde estava Lázaro doente, enfermo, aleluia. E de repente, né, meus irmãos, estava ali um povo tentando, né, meus irmãos, consolar Marta e Maria, como acontece de hoje, quando nós perdemos dos nossos familiares, tem alguém que tenta nós consolar, né, meus irmãos, mas isso, né, meus irmãos, muitas vezes não adianta, porque nós, quando perdemos alguém da nossa família, nós sentimos muito, aleluia. Mas de repente alguém avisa que Jesus está chegando na aldeia, e quando Marta, né, meus irmãos, ouve que Jesus está chegando na aldeia, Marta vai em encontro de Jesus, aleluia. E quando chega perto de Jesus, fala: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, aleluia. Glória a Deus. Quer dizer que ela confiava no poder de Jesus Cristo, confiava que Jesus era a solução na sua vida, aleluia. E Jesus responde: ele ressuscitará, aleluia. Ela diz: eu sei, ele ressuscitará no 3º dia. Diz: não, se você crê, eu serei a ressurreição, aleluia. Então, se nós cremos, né, meus irmãos, Jesus, ele é a ressurreição na minha e na tua vida, aleluia. Eu posso sentir a graça, a comunhão do Espírito Santo de Deus sobre esta palavra, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo, né, meus irmãos, quando Jesus aproxima ainda mais perto da aldeia, vai o mensageiro e fala para Maria que Jesus estava chegando. Então Maria sai depressa a encontro de Jesus, né, meus irmãos, aleluia. E aqueles que consolavam Marta e Maria, diz: Maria está saindo depressa, ela vai ao sepulcro chorar, aleluia. Mas ela não ia ao sepulcro, ela ia a encontro de quem ela crê
alegria que trazia a solução para a sua vida, aleluia. E do mesmo modo, quando ela se separa com Jesus, meus irmãos, ela diz: Jesus, mestre, se você estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido, aleluia. E a mesma resposta vem, aleluia. Jesus disse: ele vai ressuscitar. Ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar o terceiro dia. Ele diz: não, eu serei a ressurreição. Jesus estava colocando que ele, meus irmãos, estava chegando, ele estava trazendo vida a Lázaro, mas elas não estavam entendendo, aleluia. Muitas vezes nós, meus irmãos, que frequentamos esta igreja, nós que estamos evangélicos, meus irmãos, há muito tempo, e Jesus diz, meus irmãos, que ele é a ressurreição da nossa vida, e muitas vezes nós não entendemos que Jesus é a ressurreição para o meu e os teus problemas, aleluia. E nós, meus irmãos, muitas vezes é que nós, meus irmãos, ir ao encontro de Jesus, meus irmãos, e queixar, levar os nossos problemas. Nós queremos solucionar com as nossas próprias mãos, nós queremos contar para o nosso amigo, contar para o nosso vizinho, às vezes contar para a nossa mãe materna, contar para o nosso pai, aonde não vai resolver nada. Jesus, ele é a solução na minha e na tua vida. Nós vimos, meus irmãos, aonde Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Nós também vemos, meus irmãos, um certo texto, aleluia, aonde Jesus amava, aleluia, a Jó. Jó era um homem temente ao Senhor, meus irmãos, e era amado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos o texto, meus irmãos, que quando Jesus fazia a reunião com os anjos, também Satanás participava da reunião. Mesmo neste dia, nós estamos aqui, Satanás está participando desta reunião, desta noite. Ele está aí do lado de fora, quem sabe, ouvindo a luz. Quando você sair da porta para fora, às vezes ele assopra no teu ouvido. Aí o próprio Deus perguntou para Satanás: da onde vem? De rodear a terra. E Jesus disse: você viste o meu servo Jó, homem temente, reto, aleluia. O próprio Satanás falou para Jesus, testificando para Jesus, aleluia, de Jó: temente, porque você dá tudo para ele, tira dele, para ver se não vai blasfemar contra ti, aleluia. Muitas vezes nós, meus irmãos, somos ingratos. Muitas vezes nós temos tudo em nossas mãos, e muitas vezes, meus irmãos, quando algo acontece, meus irmãos, nossa vida, muitas vezes nós não acreditamos no poder de Deus em nossa vida. Jó perdeu tudo, meus irmãos, mas não perdeu a esperança de estar na presença de Deus. Jó, meus irmãos, foi a cinza, aleluia, mas não perdeu a fé que o Senhor ia restituir a ele, aleluia. Quem sabe você está perdendo tudo, quem sabe você está na cinza, aleluia, mas confie que tem um Deus poderoso que pode te levantar e te dar o dobro ainda mais na tua vida. Alamai decanta labagaxaramanai, aramande suga labagastuberemenai. E voltamos, meus irmãos, então chega Jesus na aldeia, meus irmãos, e pergunta, aleluia, aonde está, aleluia, o defunto, aonde está Lázaro? Meus irmãos, aí o povo, meus irmãos, leva Jesus e leva ele e mostra, meus irmãos, aonde estava o sepulcro. Diz a palavra do Senhor que tinha uma pedra, meus irmãos, ali na boca do sepulcro, aleluia. Então, meus irmãos, quando Jesus olha, Jesus chora, e o povo, meus irmãos, que estava em seu redor, aleluia, murmuram, meus irmãos, falam baixinho. Jesus amava muito este homem, porque Jesus chorou. Muitas vezes, meus irmãos, nas nossas situações, meus irmãos,
que nós passamos. Às vezes o fardo está pesado, né, meus irmãos? Às vezes não conseguimos, muitas vezes, nós levar, aleluia. E muitas vezes Jesus, né, meus irmãos, Ele coloca o seu ombro amigo, né, meus irmãos? Muitas vezes Jesus, Ele chora conosco. Muitas vezes a luta é tão grande, né, meus irmãos? Muitas vezes, né, meus irmãos, o cansaço físico é tão grande de nós trabalhar, né, meus irmãos? E a opressão maligna muitas vezes quer nos afligir, né, meus irmãos? É só Jesus para nós socorrer. Alamai-su que nefaste, que demar. Muitas vezes só Jesus para dar força para nós vencer, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Eu digo isso, né, meus irmãos, que muitos dias a gente teve uma experiência, né, meus irmãos? Se não fosse Jesus em nossa vida, jamais nós estávamos dentro deste tempo. Muitas vezes, né, meus irmãos, a opressão é tão grande do inimigo contra nossas vidas, aleluia, que muitas vezes, né, meus irmãos, é como diz a palavra do Senhor: o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Muitas vezes dá vontade de abandonar tudo. Muitas vezes dá assim: será que Jesus ainda ouve a nossa oração? Mas de repente nós paramos e nós meditamos e Jesus fala conosco: meu servo, levante a cabeça e prossiga. Derramei sangue precioso no Calvário para dar de graça a salvação. Será que muitas vezes vale a pena nós abandonar? Será que muitas vezes vale a pena dizer: não vou fazer mais, não vou prosseguir? Porque Jesus, né, meus irmãos, deu ali o seu corpo para ser açoitado, né, meus irmãos, a sua cabeça, né, meus irmãos, para ser colocado uma cruz com um espinho, aleluia, o seu lado ser furado com uma lança, aleluia, e ali como um cordeiro mudo, né, meus irmãos, entregou a sua vida, né, meus irmãos, pró a mim e você. Se não fosse Jesus, quanto tempo eu e você já tinha descido a sepultura? Se nós olharmos, né, meus irmãos, e nós meditar o que se passou por nós, cada um de nós tem uma história para contar o que Jesus fez por nós. O que Jesus nos pegou pela sua mão, pela minha mão, e nos levantou, né, meus irmãos, colocou de pé, diz: filho, fica de pé e anda. É como diz a palavra do Senhor, né, meus irmãos, lá em Atos capítulo 3, aonde é levado aquele homem e colocado na porta do templo, né, meus irmãos, para pedir esmola. Diz a palavra do Senhor que muito tempo era colocado ali. Aquele homem acompanhava os cultos, acompanhava as pregações, mas um certo dia entrou dois homens que chamou a atenção desse homem, aleluia, e ele levantou os olhos para Pedro e para João, aleluia, e falou pedindo uma esmola, crendo ele que ia receber algo para saciar a sua vida. Mas Pedro e João, cheios da graça de Deus, Pedro e João que eram diferentes, aleluia, de muitos, Pedro e João que tinham uma intimidade com Deus, Pedro e João que tinham intimidade com o Espírito Santo de Deus, aleluia, alcançou a sua mão e pegou pela mão e disse: não tenho prata e nem ouro, mas em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda, aleluia. Diz a palavra do Senhor que o homem saltou e entrou no templo glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E quantos que Jesus fez milagre em vida? E quantos que não estão agradecendo o Senhor porque o Senhor tem feito, aleluia. Mas eu e você estamos aqui nesta noite porque nós somos marcados por Jesus Cristo.
Cristo, aleluia. Eu e você temos promessa de Jesus Cristo em nossa vida, aleluia. Por isso nós lutamos até vencer, porque Jesus peleja por nós. Então Jesus, né, meus irmãos, chega no sepulcro, aleluia, glória a Deus, e fala para Marta, para Maria, para os demais que estavam ali, né, meus irmãos, olhando, disse para eles: tire a pedra. Mas diz a irmã do morto, né, meus irmãos: Senhor, dizendo assim, é impossível, aleluia, já cheira mal, é de 4 dias, aleluia. Mas Jesus disse: eu não falei tire a pedra. Glória a Deus. E muitas vezes nós, né, meus irmãos, igreja do Senhor, muitas vezes nós não temos que tirar aquela pedra que está atrapalhando de Jesus entrar em nossa vida. Muitas vezes aquela pedra do orgulho, aquela pedra da vaidade, aquela pedra que impede Jesus fazer algo em nossa vida. Muitas vezes, né, meus irmãos, nós não queremos descer, né, meus irmãos. Muitas vezes nós, né, meus irmãos, queremos estar sempre no auge, aleluia. E o auge é só Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, né, meus irmãos, creram, né, meus irmãos, aleluia, e tiraram a pedra. Jesus, né, meus irmãos, porque dizer pedra, sai pedra, e a pedra saía, mas não, a pedra eles podiam tirar, mas ressuscitar o morto não. Então eles tiram a pedra, e quando eles tiraram a pedra, diz a palavra do Senhor, que o Senhor disse: Lázaro, sai para fora, aleluia. E no instante, né, meus irmãos, quando Jesus falou, né, meus irmãos, em alta voz: Lázaro, sai para fora, diz a palavra do Senhor que o morto saiu, aleluia, ressuscitou, aleluia, saiu enrolado, né, meus irmãos, pé e mãos, e daí Jesus fala: desenvolve ele, desenvolve ele e deixa andar, aleluia. Foi livre, né, meus irmãos. E eu te digo nesta noite: o que está te amarrando, aleluia, que não deixa você andar? O que está te amarrando que não deixa você sentir a presença de Deus? O que está te amarrando que não deixa você falar línguas estranhas? Aleluia. O que está te amarrando que não deixa você sentir a presença do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Às vezes nós não estamos mortos carnalmente dentro da casa do Senhor, mas estamos mortos espiritualmente. Mas que a graça, a comunhão e a presença do Espírito Santo de Deus possa mudar a minha e a tua vida. Que nós possamos ser, né, meus irmãos, novas criaturas na presença de Deus. Que nós possamos renascer de novo, né, meus irmãos, como Nicodemos, né, meus irmãos, teve um encontro com Jesus, mas sendo um homem velho, né, meus irmãos, Jesus fala para ele: tu tem que nascer de novo. E preocupou Nicodemos. Como pode? Quem sabe Nicodemos tinha 80 anos, quem sabe tinha 70 anos, quem sabe tinha 120 anos, porque a Bíblia diz, né, meus irmãos, que naquela época duravam até 900 anos pessoas, aleluia. Então Nicodemos preocupou, né, meus irmãos, como ele podia nascer de novo. E faz a pergunta para Jesus: como eu devo nascer de novo? Nascer da água e do Espírito Santo de Deus. Nós, né, meus irmãos, temos que nascer muitas vezes de novo. Quem sabe nós estamos assembleando, né, meus irmãos, 10, 15, 20, 30 anos, aleluia, mas precisamos nascer de novo, aleluia. Ter um avivamento, né, meus irmãos, ter um novo encontro com o Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus, né, meus irmãos, ele foi perseguido, ele foi morto, né, meus irmãos, eu vou para o Pai, mas mandarei outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Nós não vemos
sentimos o Espírito Santo de Deus falando em nossas vidas. Nós sentimos o calor do Espírito Santo de Deus tocando em nossa vida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 a seguir, né, meus irmãos, estavam reunidos como dia de Pentecostes, né, meus irmãos, naquela casa, e de repente entrou um vento tremendo, impetuoso, e encheu aquele lugar, e todos começaram a falar em novas línguas. O Espírito Santo de Deus envolveu aqueles que estavam reunidos, e o Espírito Santo de Deus possa te envolver nesta noite. Se coloque de pé, se você precisa que o Espírito Santo de Deus, que o Jesus Cristo faça algo na tua vida, não eu, mas o Espírito Santo de Deus nesta noite, dê um passo para frente. Eu quero dar em teu favor nesta noite. Aleluia, você precisa de algo do Senhor. Eu não sou como Pedro e como João, não tenho nada a dar nesta noite, aleluia, mas o que tenho em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha algo para a tua vida nesta noite. Venha para frente, venha para frente. Eu peço para os obreiros desse pastor orar por você que quer uma oração nesta noite. Você que precisa nesta noite de um encontro com o Espírito Santo de Deus. Você que precisa de algo do Senhor nesta noite. Oramos diante de Deus e Pai maravilhoso. Neste momento e nesta hora maravilhosa, Senhor, ó Pai, daqui nós nos encontramos, ó Pai, nesta igreja, onde a tua palavra foi anunciada nesta noite, ó Pai, com uma grande autoridade, porque é o Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor possa tocar em vida aqui nesta noite, ó Pai, o Senhor possa fazer milagres, Senhor, ó Pai. Eu estou aqui, ó Pai, como uma folha seca, estou aqui como um vaso quebrado, ó Pai, mas estou nas suas mãos nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa fazer algo maravilhoso em cada vida aqui presente, ó Pai, que não seja eu, mas sim o Espírito Santo, ó Pai, que possa tocar em cada vida aqui presente, ó Pai, que possa sentir, ó Pai, a tua glória nesta noite, ó Pai, possa sentir o toque do Espírito Santo, ó Pai, na sua mente e no seu coração, ó Pai. Se há pessoas que nesse momento, ó Pai, está duvidando da sua palavra, ó Pai, toca fortemente com tua mão poderosa, ó Pai, e mostra o teu poder, mostra a tua glória, Senhor, ó Pai, assim como o Senhor fez o morto ressuscitar, ó Pai, ressuscita, Pai, fé, coragem e coração de pessoa aqui nesta noite, ó Pai, vai curando, vai libertando, ó Pai, vai tirando, ó Pai, todos os empecilhos, ó Pai, de cada vida e de cada coração e de cada alma aqui presente, ó Pai, e a bênção poderosa em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Ouvimos esta palavra maravilhosa. Aleluia. Já se pé 2 minutinhos já encerrando. Eu só quero frisar algo que me chamou a atenção nesse texto. O tema da campanha é: não temos.